E precisamos, irmãos, de pregações concretas. Alguém diz: pastor, o que é pregação concreta? A pregação abstrata é essa: arrependei-vos. Mas tem muita gente que ameniza a sua consciência com a pregação abstrata. Diz: eu deixei isso, aquilo, eu me arrependi. A pregação concreta é quando você fala de arrependimento não teologicamente, mas de modo prático. O que é se arrepender? É deixar isso aqui que você mais ama. Para o jovem rico, se arrepender era vender tudo que tinha. Muito embora a salvação seja pelo arrependimento e fé, o caminho é o mesmo para todos, Jesus falou diferente para várias pessoas. Sempre que alguém indagava Jesus, ele dava uma resposta diferente, porque ele dava uma resposta personalizada. O jovem rico disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: obedece os mandamentos. Ele: eu obedeço todos. Jesus disse: então falta-te uma coisa. Essa foi a pregação em concreto, irmãos. Falta-te uma coisa: vende tudo que tu tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, e segue-me. Jesus sabia, irmãos, que era aquele o pecado que o homem não queria abandonar, o amor ao dinheiro. O homem saiu então triste, porque não foi capaz de fazer o que Jesus estava dizendo. Aqui o povo chega para João, que estava pregando sobre o arrependimento, pregando no abstrato, e o povo pergunta: o que faremos? Aí ele vai pregar no concreto. Veja aí, versículo 11. E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Por certo, João Batista estava falando aqui com pessoas egoístas e avarentas. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E para nós, o que é arrependimento? João Batista disse, versículo 13: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado, porque os publicanos, ao cobrarem impostos, cobravam mais para colocar no bolso. João Batista disse: só cobrem o que for ordenado a vocês. Versículo 14: uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, ou como diz outra tradução, não useis de violência contra ninguém, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Alguém diz: pastor, um crente pode ser soldado? Pode, se quiser, até ser expulso, porque ele não pode usar de violência contra ninguém. Quem não for, não seja. E quem for e se converter, prepare-se para sair. Alguém diz: tem alguma coisa errada em ser soldado? Tem não. Mas se precisar de usar de violência, meu irmão, como crente você não vai usar. John Bunyan, que era membro do exército do parlamento inglês, foi expulso do exército, porque sempre que diziam para atirar, ele baixava a arma, porque ele tinha se convertido a Cristo Jesus. Aqui nós temos a mensagem em concreto, a pregação em concreto. A pregação em concreto, irmãos. Jesus pregava em concreto. Deixe isso, deixe aquilo. Arrependimento é isso, é deixar isso. O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, sempre fala primeiro no abstrato, depois no concreto. Ele diz que nós nascemos de novo, estamos nas regiões celestiais em Cristo. Depois ele diz: quem furtava, não furte mais. Agora trabalhe e ajude o que está necessitado. Meu irmão, arrependimento é você deixar o seu pecado. Precisamos de pregações em concreto. Não adianta eu dizer: você tem que se arrepender, aí a pessoa continua com seus pecados e diz: eu estou arrependido, e eu bato palma e digo: que bom que você se arrependeu. Como se nós vivêssemos cinicamente. Tem que abandonar o pecado, irmãos. Tem que abandonar o pecado. João Batista era um pregador do concreto. Mas uma das coisas mais esquisitas da Bíblia era a relação de Herodes para com João Batista. João Batista foi o homem que teve a coragem de botar o dedo em direção a Herodes e dizer: é ilícito tu ficares com a mulher do teu irmão. Herodes era o rei, irmãos.
E João Batista não chegou lá para ele e disse: se arrependa, arrependei-vos. João Batista sabia qual era o pecado dele. Aquele pecado é que ele mais amava. Se ele deixasse aquele, deixava todos os outros. João Batista foi direto. Ele disse: não é lícito tu ficares com a mulher do teu irmão. E Herodes, irmãos, por influência de Herodias, aprisionou João Batista. Ele não queria fazê-lo, mas porque a mulher com a qual ele pecava ficou indignada com João Batista, ele prendeu João Batista. Mas ele admirava João Batista, ele temia João Batista. Vamos ver o que a Bíblia diz em Marcos, capítulo de número 6, e versículo de número 20. Evangelho de Marcos, capítulo 6, e versículo de número 20. Diz assim a Bíblia Sagrada: porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. Que coisa esquisita. Herodes temia João. Disse: esse homem é santo, esse homem é justo. E Herodes ia até a cela de João Batista conversar com ele, irmãos. Herodes o ouvia em muitas coisas, ficava lá ouvindo: João Batista, me fale. A Bíblia diz que Herodes chegava até a praticar muita coisa que João Batista dizia. Fazia muitas coisas atendendo a João Batista. Mas a pessoa pode fazer muitas coisas e não fazer a única coisa que precisa. Marta, quando Jesus entrou na casa das irmãs Marta e Maria, ficava querendo servir Jesus, enquanto Maria ficava aos pés de Cristo, aprendendo, ouvindo. E Marta queria, irmãos, fazer uma festança para Jesus. E Marta dizia: Senhor, manda que Maria me ajude. Como se fosse mais importante dar uma festa para Jesus do que ouvi-lo falar oráculos eternos. Jesus disse: Marta, Marta, poucas coisas são importantes agora. Aliás, uma só. Maria escolheu a melhor parte. Quando Jesus dialogou com o jovem rico, o jovem rico disse: que bem farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos. Ele disse: eu guardo. Jesus disse: não matarás, não adulterarás. Ele disse: eu cumpro isso tudo desde a minha mocidade. E Jesus disse: então falta-te uma coisa, uma. Irmãos, João Batista estava disposto a fazer, ou melhor, Herodes estava disposto a fazer tudo que João Batista dissesse, só não queria deixar a mulher. João Batista dizia: não faz mais isso. Ele não fazia. João Batista dizia: não caia aqui. Ele não caía. Ele atendia a João Batista em muitas coisas, mas não na única coisa que precisava. Irmãos, tem muita gente que é como Herodes dentro da igreja hoje. Essa mensagem, ela veio ao meu coração para, em parte, consolar-me de uma frustração que já foi superada, a de ver tantos ouvintes de pregações minhas que são como Herodes, que me atendem em muitas coisas que digo, que até me tem como uma pessoa de Deus, mas quando eu falo da única coisa que precisam abandonar, como o jovem rico, eles saem tristes. Como Herodes, eles saem da cela. Como Félix, eles saem tremendo. Meu irmão, não faça tudo menos aquilo que você precisa realmente fazer. Faça aquilo que você realmente precisa fazer. Se você sabe qual é o pecado seu que está ofendendo a Deus, você tem que deixá-lo. Eu quero lhe dizer uma coisa: não adianta você vir a todos os cultos. Não adianta você ler a Bíblia todo dia, não adianta você orar durante metade do dia, não adianta você jejuar até ficar um palito. Não vai compensar. Não vai compensar. Você tem que deixar aquele pecado no qual Deus está pondo o dedo.